bom dia, meus irmãos. Que a eterna graça do Senhor seja com todos nós, com todos vocês, com a sua família, com a sua casa. Que Deus o abençoe, que Deus dê refrigério à sua alma, à sua família, aos seus. Aqueles que estão acamados, que Deus console, conforte e restaure com saúde pela sua bondosa mão. Então, de olhos abertos, assim, dessa forma, eu já começo essa nossa transmissão aqui da mensagem, da palavra do Senhor, que nos traz conforto, que nos traz paz e que nos desafia a servir melhor ao Senhor. Eu tenho com vocês, nesses últimos domingos, pela manhã, refletido sobre a história de Jó, um homem que nos traz grandes exemplos, grandes lições para a nossa caminhada. Um homem como nós, um homem que era suscetível ao pecado, ao desânimo, suscetível a acertar e a errar como qualquer ser humano. Às vezes nós olhamos para as personagens bíblicas, para aqueles homens e mulheres de fé, de garra, de fibra, de santidade, de oração, e nós achamos que eles estão num patamar muito elevado para nós os alcançarmos. Na verdade é que o próprio texto de Tiago fala que Elias era um homem como nós. Elias que orou, Deus, por meio da oração dele, fez o fogo descer. Pois bem, Elias era um homem como nós. Alguns dos heróis da Bíblia, pelas suas próprias práticas, se denunciam como homens como nós, né? É o caso de Davi, que teve grandes triunfos, mas também teve sérias crises existenciais e entrou em pecado também. Então, quando nós olharmos para Jó, nós vamos ter que olhar para Jó tirando a indumentária que muitos colocaram sobre Jó. A indumentária de um homem perfeito, de um homem que não errou, de um homem que em todo tempo ele sempre disse e fez o que era certo. Mas, conforme Romanos, todos pecaram. Todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus. Jó está depois de Gênesis capítulo 3. Então Jó, filho de Adão, filho de Noé, Jó também pecou. Tendo dito isto, vamos para um trecho da história de Jó que é extremamente formidável em termos de atitude desse homem. No capítulo 1, ainda, dos versículos 13 até o versículo 19, nós temos o drama de Jó. Um outro drama, né? Ele passava por um drama que era a sua família, nós vimos isso no domingo passado, e agora, nesses versículos, nós vemos Jó a perder todos os seus bens. A princípio ele perde os seus bois, ele perde as suas jumentas, e aqui eu quero deixar uma marca sobre as jumentas, porque, como assim, jumentas, bens? Bom, para nós hoje o valor de uma jumenta é pequeno, mas naquele tempo as jumentas eram mencionadas, e não os jumentos, exatamente porque das jumentas saíam as crias, elas procriavam. Então, quanto mais jumentas um homem tinha, ele também tinha mais jumentos, obviamente. O jumento um animal de trabalho, de força. Então ele tinha muitas jumentas, muitos camelos, muitos bois, muitos servos. Mas do versículo 13 ao versículo 19, alguém escapa dos ataques e assim vai contar para Jó que ele está agora sem os bois, agora ele está sem os camelos e agora ele está sem os seus servos, porque foram levados
por inimigos ali que atacaram. Que drama, perder os seus bens. Eu conheço poucas pessoas que mudaram o patamar, o padrão de vida. E é muito ruim, essas pessoas que ganhavam um pouco mais, que tinham 2 trabalhos e perderam um, ou que tinham uma renda muito boa e tiveram que reduzir, mudar de casa, uma casa ampla, uma casa boa, mudaram para um apartamento menor, reduzido. Gente, isso dói lá no fundo. Essas pessoas reclamam exatamente da vida mais espaçosa, da vida mais glamurosa para alguns, ou da vida sem necessidade para outros, porque passar necessidade não é bom para ninguém. Aliás, ninguém deveria passar essas necessidades. E então Jó passa por isso. Jó é o homem mais rico do Oriente e agora se vê sem os seus bens. Mas para piorar a situação do drama de Jó, a partir do versículo 18, tem a narrativa de que os seus filhos e filhas, ele tinha 10, 3 homens e 3 mulheres, estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. E ela caiu sobre os jovens. Que coisa dramática. E eles morreram. Os 10 filhos de Jó morreram. E apenas um servo escapou para contar a notícia. Meus irmãos, eu tenho acompanhado ao longo desses mais de 20 anos, servindo ao Senhor como pastor, algumas famílias que perderam um filho. Um só filho de 3, um só filho de 4, às vezes um de 2. E é duro perder um filho, um neto, um só. Agora imagina perder 10 filhos, perder os filhos de uma vez. Algumas pessoas perdem os pais de uma vez. Agora mesmo, nesse período da pandemia, nós temos assistido estarrecidos, famílias que perderam 2 entes queridos, 3 entes queridos. E isso é muito dolorido, muito dolorido. Como Jó reagiu a tudo isso, a esse drama de empobrecer, o drama de ficar sem os filhos? E aí nós precisamos nos transportar um pouquinho para o tempo do Antigo Testamento, em que ter filhos era algo que trazia uma honra muito grande para o homem naquele tempo, para a mulher naquele tempo. Ter bois, vacas, jumentos e servo igualmente. Então a pergunta que fazemos é como Jó reagiu a essa perda material, perda sentimental, perda moral, porque as pessoas terminam atribuindo a uma falta dele tudo isso. E nós sabemos, vimos na lição passada, que ele era um homem íntegro. Ainda tem isso para coroar esse primeiro drama. Como um homem íntegro pode passar por tudo isso? E como ele reagiu? E aí no verso 20, dos versos 20 ao 22, nós temos aqui as reações de Jó a esse drama. Em primeiro lugar, Jó se entristeceu. Olha só o que diz. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e prostrou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A primeira coisa que Jó fez foi se entristecer e adorar. Ou adorar na tristeza. Como assim, pastor? Adorar na tristeza? Exatamente. Ao receber a notícia da morte dos seus filhos, ao receber a notícia de que seus animais tinham sido levados e seus servos tinham sido mortos, Jó não sai cantando, pulando e dando risadas. Não, Jó não é louco, Jó não é maluco, Jó tem sentimentos. Jó se entristeceu. Aqui os termos
mostram isso. Ele rapou ele rapou a sua cabeça. Isso era sinal de tristeza, de angústia, de humilhação, de vergonha no Antigo Testamento. Ele rasgou o seu manto como um sinal de agravamento, de tristeza profunda. Prostrou-se no chão também. Então tudo isso mostra que Jó sentiu. Jó não era um ET. Jó não era alguém que não vivia os sentimentos. Ele sentiu. Então nenhum problema em sentir, nenhum problema em chorar, nenhum problema em se entristecer quando as coisas ruins acontecem. Há pessoas que têm expectativa de que o cristão, de que o servo de Jesus não deve se entristecer. Não, qualquer tristeza é errada, qualquer tristeza é pecado. Calma, não é assim. Há o tempo do luto, e esse tempo do luto é um direito do ser humano. O ser humano tem o direito de chorar, tem o direito de lamentar por aquilo que de ruim lhe acontece. Então, a expectativa nossa em relação aos nossos irmãos que estão passando por crise, por problemas e dificuldades, deve ser o seguinte: viva como ser humano essa crise. Se dê o direito de dizer está doendo. Ai, ai. Então esse é um direito que nós temos e que a Bíblia está cheia de pessoas que sofreram e continuaram adorando a Deus no meio da dor e da tristeza. Eu gostaria de que essa imagem ficasse gravada no nosso coração. Podemos sim, mesmo no meio da tristeza, atribuir a Deus a honra, o louvor e a glória e a adoração que só Ele merece. Não é incompatível com a adoração. E assim Jó fez. Jó adora a Deus. E sabe como Jó adora? Jó adora nas seguintes palavras. Ele diz: eu saí nu do ventre da minha mãe e eu vou voltar para Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa expressão, bendito seja o nome do Senhor, ela vem no fim de duas outras, eu diria de duas outras consciências expressas por Jó. A primeira consciência é de que ele não vai levar nada daqui. A primeira consciência é do desapego das coisas materiais. Como essa consciência ajuda a atravessar a crise financeira. Como essa consciência ajuda a atravessar a crise de valores que a modernidade tem. Porque muitos querem dizer o seguinte: você é o que você tem. E Jó disse: não, eu não sou o que eu tenho. Eu entrei nesse mundo sem nada, eu vou sair sem nada. Eu não sou as minhas posses. Que lição formidável para se adorar a Deus. Essa é uma consciência excelente. Eu não sou o que tenho. Eu não sou o que possuo. Eu não sou o montante na minha conta bancária. A minha identidade não tem a ver com o quanto eu ganho por mês. Isso é glorioso, meus irmãos, que nós encontramos aqui na história de Jó. Ele tem essa consciência e por isso ele adora a Deus. Mas sabe qual é a outra consciência formidável? O Senhor deu, o Senhor tomou. E aqui, provavelmente, Jó esteja pensando nas duas áreas que ele acabara de perder. Ele perdeu bens, bois, vacas, jumentos, camelos. E perdeu pessoas que o ajudavam, seus servos. E ele perdeu também seus filhos, aqueles que saíram do seu ventre. E ele entende que Deus foi quem deu tudo isso. Ele conseguiu essas coisas certamente com trabalho, teve relacionamento com a sua esposa e tal. Mas ele entende que no frigir dos ovos, Deus estava acima de todas as coisas. E se Deus estava acima como Senhor, ele estava orando por seus filhos. Na lição passada nós vimos, ele sacrificava por seus filhos. Agora acontece isso, ele diz: pois muito bem, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. É a consciência da soberania de Deus, do senhorio de Deus sobre a vida, sobre os bens e sobre a morte. Meus irmãos, essa consciência de que Deus é Senhor, de que Deus não apenas acompanha a história, mas Ele dirige a história, é uma consciência que nos faz adorar no meio das crises. Deus tomou,
Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil. Eu não estou dizendo aqui que é uma coisa fácil. E eu nem estou dizendo que é para se alegrar e pular de alegria nisso. Jó estava nas cinzas, Jó estava no pó, Jó estava quebrantado, deitado e dizendo: Senhor, Tu és o dono de todas as coisas. Então eu te adoro por isso. Isso é formidável, meus irmãos. E em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Que expressão maravilhosa nós encontramos aqui nesse texto. Que expressão. Entristecer-se não é sinônimo de pecar. Jó não pecou. Entristecer-se não é sinônimo de culpar a Deus. Jó não culpou a Deus. Jó não pecou nisso e nem atribuiu falta ao Senhor. Como Jó atravessou essa crise terrível, entendendo que ele não era dono Senhor da sua vida. Ele não era o que ele era, a sua identidade não estava ligada ao que ele tinha. Mas ele era íntegro e mesmo assim, como na sua integridade, tudo isso lhe acontece. E ele diz: mas o Senhor está acima de tudo isso, eu vou adorar, eu vou servir, eu vou continuar amando o Senhor. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe. E de olhos abertos eu oro também aqui, para que Deus cuide da sua família, para que Deus lhe proteja, para que Deus lhe dê paz, para que Ele lhe dê saúde. Mas, meu irmão, se por alguma razão o contexto que você está vivendo é um contexto de dificuldade, é um contexto de crise, é um contexto de perdas, saiba que o seu valor não é medido pelas perdas e pela crise que você passa. O seu valor não é medido pelos bens. O seu valor, a sua identidade não é medido pela sua conta bancária, pelo seu emprego, pelos seus títulos, pelo seu conhecimento. É no Senhor que está a sua identidade. É em Cristo que está o seu verdadeiro valor. E sabe de uma coisa? O Senhor Jesus nos chama de amigos. O Senhor Jesus nos chama de filhos. O Senhor Jesus nos chama de discípulos. E Deus restaurou o propósito inicial dele em Cristo, que foi, em Cristo, nos reconciliar com Ele. O propósito do homem na comunhão com Deus e Deus na comunhão com o homem. Isso é restaurado. A sua identidade você foi criado para se relacionar com Deus. E se a sua comunhão está firme com Deus, mesmo na tristeza, mesmo na crise, o adore. Sirva ao Senhor com o coração contrito. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua família. Deus seja com cada um de nós nessa manhã. Amém.